Todo mundo provavelmente já ouviu falar do Mario. E sim, aquele Mario. É claro que eu tô falando do mascote da Nintendo. Você pensou em outra coisa? Vai purificar sua mente, pelo amor de Deus. Mas agora falando sério, nesse vídeo vou te mostrar o que talvez seja a primeira fangame de Mario para os computadores, que se chama Mario e Luigi, que foi lançado para o MS-DOS. Falarei sobre quem criou o jogo e também sobre o desenvolvimento dele. Então se ajeita aí e vambora! O nome do criador é Mike Wirwing, que é um holandês que trabalha no desenvolvimento de jogos, onde ele chegou a ter a empresa Wirwing Software, que era focada nesse mercado. Alguns jogos desenvolvidos pela empresa dele foram Super Worms, que é um joguinho de corrida, Saint Nicholas, que é um joguinho de plataforma e puzzle, onde controlamos o São Nicolau, e se você é católico, provavelmente se lembrou do Bispo, e é nele mesmo que foi inspirado nesse jogo. E também não posso me esquecer do carro-chefe da empresa, que é o jogo Charlie the Duck, que tem 2 jogos e uma expansão que pode ser comprada na Steam. Esse jogo também é um jogo de plataforma onde controlamos um pato, e se você quiser ajudar o projeto, aconselho a comprar os 2 jogos e a expansão, que vai sair em conta. Normalmente, os 3 juntos dão menos que R$50. E por fim, vamos falar do seu até então primeiro projeto, que é o fangame Mario e Luigi, que é a estrela aqui. Sobre a fangame, já preciso dizer que há 2 versões dela, sendo a primeira lançada em 1994, onde tem muitas diferenças em relação à versão de 2001. Mas antes de falar sobre essas diferenças, eu preciso falar primeiro sobre o desenvolvimento do jogo. O jogo foi inicialmente produzido em 1994, utilizando a linguagem Pascal como base. Entretanto, era necessário ter manipulação de objetos e também a criação dos mesmos. Então o Mike teve que dar os seus pulos. Para os sprites, ele utilizou a ferramenta Grid, que, fazendo uma analogia com uma ferramenta moderna, seria equivalente ao Azeprite. E tem um detalhe, foi ele que desenvolveu essa ferramenta, que inicialmente seria apenas para uso pessoal, mas ele disponibilizou junto com o código-fonte do jogo. Sim, ele realmente desenvolveu uma ferramenta para edição gráfica, que caberia exatamente para as necessidades dele, tanto que os outros jogos que eu falei anteriormente também tiveram o uso dessa ferramenta. Só que o Grid é diferente do que qualquer outro editor de imagens, pois você não utiliza o mouse. E o motivo disso é porque ele foi feito para o MS-DOS, então você terá que desenhar usando as setinhas do seu teclado e a letra X. Boa sorte se tiver um artista que está muito disposto a cumprir esse desafio. E o diferencial do Grid é deixar a imagem pronta para ser utilizada em algum projeto que envolva a linguagem Pascal. Sim, antigamente até os objetos como inimigos e o nosso personagem tinham que ser programados na unha. E quando falo isso, não é só linkar a arte com um objeto e clicar em um ponto específico da tela que magicamente ele irá aparecer, como acontece no Game Maker. Era necessário o nome do arquivo, configurar o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Também era necessário configurar a rotação para que não aparecesse de ponta cabeça para o jogador, e a paleta de cores também, para que não apareça preta e branca ou com as cores trocadas. E por falar em cores, a paleta de cores utilizada é a mesma que vimos no Grid, que tecnicamente é chamada de VGA 256, pela quantidade de cores, que são 256. E para se ter uma ideia, jogos conhecidos também utilizaram essa paleta para fazer as suas artes, como é o caso de Doom. Só fique atento que não dá para mudar essas cores caso você queira trabalhar com essa paleta para fazer as suas artes. Vai ter que trabalhar com essas daí mesmo. E agora que eu falei sobre o desenvolvimento, quero falar sobre uma curiosidade rápida, que por incrível que pareça, esse jogo tem uma história com nós brasileiros. E vem comigo que eu conto essa história. No começo dos anos 2000, praticamente todos os computadores tinham instalado um cliente de Mirk, que eu não irei focar agora, pois já tem um vídeo no canal que eu falo sobre o Mirk, e relaxa que eu vou deixar no final desse vídeo. E o cliente mais popular da época era o Avalanche Script, tanto que computadores que não tinham acesso à internet tinham esse programa instalado por conta dos seus joguinhos. E como eram jogos mais simples, eles serviam bem para o seu papel, que era de passar o tempo. E dentre esses jogos, tinha esse jogo do Mario
Mario em específico. Lembro que tentava passar da primeira fase aos meus 6 anos de idade, e me frustrava toda vez que estava com a flor de fogo e precisasse pular e atirar nas plantas carnívoras. Falo isso pois a tecla de pulo era o Alt, e a tecla que atira era o espaço. E essa é uma combinação de teclas do Windows que minimizava todos os programas de MS-DOS. Até tinha como desabilitar, e é bem fácil na real. Mas como eu era muito pequeno na época, eu não sabia disso e eu tentava passar na base da paciência. E spoiler, eu nunca consegui. Mas agora finalmente vamos falar sobre o jogo em si e, é claro, falarei sobre as duas versões. Começando pela versão de 94, inicialmente só controlamos o Mario, não há Luigi, tanto que o executável dessa versão vem apenas com o nome de Mario. O jogo também não tem intro, já começa imediatamente na primeira fase. Além disso, o jogo não tem música, apenas sons que são tocados utilizando o speaker do computador, que é o responsável pelos bips quando você liga, caso você tenha um PC. Esse jogo não tem contador de moedas e de vidas, então você vai coletando as moedinhas até juntar 100 delas e ganhar uma nova vida. Igualzinho acontece com jogos oficiais. A única diferença é que você realmente não sabe quantas moedas você tem. E o jogo em si tem 4 fases, que misturam plataforma com puzzles. E ao finalizar a 4ª fase, a gente vai lidar com nada. Sim, isso mesmo, não tem Bowser ou princesa. Você fica travado nessa tela sem a possibilidade de fazer nada, o que é comumente chamado de soft lock. E a única maneira de sair disso é simplesmente fechando o jogo e abrindo ele novamente. E toda vez que isso acontecia, você começava da primeira fase. Pois é, não tinha progresso para salvar. Se fechou, perdeu. E agora que falamos da versão de 94, vamos falar agora da versão de 2001. Na versão de 2001, já começamos diferente. Temos uma tela de título com as opções Start, Options e End. Na parte de Options, temos as configurações de som que só dá para desabilitar ou habilitar. Mas não espere ouvir músicas, pois embora seja uma versão muito melhorada em relação à primeira, esse jogo ainda não possui elas. E temos a outra opção que é a Status Line, que são as informações como as suas vidas e moedinhas coletadas. Se quiser jogar no modo raiz, basta desabilitar essa opção. E repara que não tem nenhuma opção que indique para sair desse menu. É que para isso você precisa apertar a setinha para baixo 3 vezes. Top 3 melhores ideias do mundo dos games. Ao iniciar o jogo, nós podemos selecionar uma opção sem salvar ou selecionar um jogo já salvo, e também temos a possibilidade de deletar um save. Sim, temos progresso nesse jogo. E para diferenciar os jogos, jogaria essa versão com o Luigi. O Luigi tem um pulo mais alto do que o Mario, e ele também fica mais tempo no ar, de forma semelhante ao que ocorre na versão americana de Super Mario Bros 2. Além do Luigi, também temos os Note Blocks, que são exatamente iguais ao do Super Mario Bros 3. Inclusive, eles quebram um baita galho em algumas fases. E se você quiser jogar correndo, dá até para passar metade de algumas fases só caindo nesses blocos. E por falar em fases, dessa vez agora temos 6 fases ao invés de 4. Mas nem tudo são flores. Também tivemos a adição do cogumelo venenoso, que se você tá grande, ele te encolhe, e se tu tá pequeno, você morre. Eu sei que o jogo é fácil, mas colocaram alguns blocos com esse item escondidos de uma forma psicopaticamente calculada. Mas ainda assim o jogo está bem fácil, especialmente se você está habituado com os jogos do Mario. Mas e o final do jogo? Bem, é praticamente a mesma coisa, não tem Peach ou Bowser, e sim uma mensagem de The End escrito com moedinhas. E após zerar o Game A, você jogará o Game B, que é praticamente a mesma coisa, só que as paisagens mudam para o pôr do sol ou noite, e os inimigos agora estão muito mais rápidos. E se você zera nesse modo, você só volta para a primeira fase do Game B. Olha, eu tenho memórias afetivas com esse jogo, mesmo ele sendo uma fangame bem simplesinha, que provavelmente o Mike fez para estudar sobre desenvolvimento de jogos. E quem sabe um dia eu não possa trazer os outros jogos dele. E aliás, é a segunda vez que eu falo do Avalanche no canal. O que mais que ele pode oferecer pra gente? De qualquer forma, espero que você tenha gostado do meu conteúdo, e já que chegou até aqui, se inscreve que vai me ajudar bastante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!